Voltamos a apresentar Janela do Céu. Segunda parte do Janela do Céu, já estamos de volta aqui com a Carla e ela vai continuar contando aquilo que o Senhor estava trabalhando na vida dela, né? Ela já contou o início da experiência, né? Como que ela chegou até um grupo familiar, foi um convite e ela aceitou, né? Mas ela estava contando aqui que passou por um tempo por depressão, né? E recebeu ali um auxílio de algumas pessoas que falaram que devia ler a palavra, né? E sentiu conforto, claro, né? O Senhor tem esse amor por nós, né? De sempre trazer um alento, uma calma, né? Quando a gente volta para a palavra dele, mesmo que a gente não entenda nada, né? Mas o Senhor dá essa calma, dá essa paz para nós. E aí agora eu queria que tu contasse um pouquinho para frente, né? Quando recebeu o convite pra ir no grupo familiar, porque tu já tinha essa inclinação, né, dá pra ver já, que tu buscava isso, né, queria essa comunhão com o Senhor, mas mesmo assim eu acredito que quando a gente tem esse toque, assim, é uma coisa bem forte, né, porque é uma revelação, assim, que a gente não nem fazia nem ideia, né? E é uma coisa tão profunda, algo que a gente tá envolvido ali, que eu queria que tu compartilhasse como é que foi isso, quando tu chegou no grupo, aquelas palavras, os materiais, como é que foram isso no teu dia a dia? Amém, irmã. Nossa, assim, quando você chega, que você se batiza, assim, é tudo mil maravilhas, né? Porque daí ali tá conhecendo o Senhor. Então, foram experiências maravilhosas. Eu lembro que eu ia no grupo toda quinta-feira. E toda quinta-feira eu tinha uma experiência nova com o Senhor, né? Tipo assim, eu pedia, ele me dava, né? E foram mais ou menos isso um ano, eu acho. Aí, depois desse um ano, eu me envolvi no mundo de novo. E deixei o Senhor um pouco de lado. Eu lembro assim que eu buscava quando queria. Na verdade, assim, não é que eu não buscava o Senhor. Tipo assim, em casa eu li os materiais, eu acessava o aplicativo, eu só não ia no culto. Sim. Eu tinha uma rebelião, sabe, dentro de mim, assim, que eu lembro que os irmãos me mandavam um convite para ir para o culto, né? Eu não queria ir. Eu até esses tempos compartilhei, né, que eu adorava quando chovia, porque daí, como eu não tinha carro, para mim ir até na igreja, se chovia, eu tinha desculpa para mim não ir, né? E lembro também, assim, que muitas vezes os irmãos pediam para mim perseverar e buscar, e eu não fazia isso. E daí eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, que toda terça tinha a escola do reino. E daí toda terça os irmãos mandavam, né? Hoje tem escola, vamos assistir, vamos perseverar. E, irmã, quando a escola acabou ali, acho que um mês antes de acabar, eu adorava terça-feira porque tinha escola do reino. Aí eu penso assim, hoje eu penso também, isso aconteceu quando deu a pandemia, porque daí a gente tinha grupo familiar todos os dias, mas eu só participava de um por semana, né? E eu lembro, assim, que quando deu a pandemia, eu fiquei desempregada. E daí a gente não podia sair, era tudo online. Então, nessa época da pandemia, eu participava de todos os grupos familiares de segunda a sexta. Eu assistia o culto no domingo e buscava o Senhor. Daí, como eu estava em casa, a gente não podia sair, foi aonde que eu consegui, tipo assim, me aprofundar no Senhor. Eu até comento hoje que essa pandemia, para mim, foi uma bênção, porque eu consegui me aprofundar no Senhor e o meu trabalho foi reconhecido, porque eu faço bolos para vender. E então, com a pandemia, o meu trabalho foi reconhecido, né? Graças ao Senhor que me deu esse dom. E foi aonde que eu comecei a me aprofundar e a buscar o Senhor de verdade. Então, assim,
eu lembro que muitas vezes eu pensava, né, mas o que será que o Senhor quer? E no começo do bloco eu falei que eu tinha me envolvido no mundo. E eu lembro que eu tinha uma pessoa que era do mundo, que não frequentava a igreja, e eu sim. E muitas vezes eu compartilhei com os irmãos me disseram sobre aquela palavra, acho que é Amós 3:3, que como dois andarão juntos se não estão em acordo. Ambos acordos. Né? E eu lembro assim que eu tinha uma amiga minha, que ela ia na assembleia, mas a gente estudava muito a Bíblia em casa, eu e ela. E ela me dizia assim que o Senhor tinha promessas para minha vida, né? Que quando eu obedecesse o Senhor ia me mudar, Ele ia me dar o que eu queria, né? Porque quando eu me separei, eu fiquei 5 anos solteira e eu dizia para o Senhor que eu queria muito um esposo. Sim. E quando você tá no mundo, você não tá nem aí se a pessoa é do Senhor ou não, né? Porque mais é suprir a tua necessidade, né? Mas não era isso que o Senhor queria. E quando eu obedeci o Senhor mudou a minha vida, porque Ele me deu um esposo que tem o mesmo propósito que eu, né? E então, assim, nesses 8 meses para cá, o que o Senhor tem feito na minha vida, assim, não tem explicação, sabe, irmã? E Ele me abençoou tanto no casamento, tanto na minha vida profissional, sabe, na igreja, assim, a gente tá buscando junto, a gente tá crescendo junto, a gente tem tribulações, mas um fortalece o outro, né, junto com o Senhor. Então, assim, é só o Senhor nas nossas vidas, porque se não fosse Ele, hoje eu não estaria aqui dando meus testemunhos de vida, né? E eu ia te perguntar também que quando tu estava na igreja, já tinha conhecido a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Mas ainda estava, como tu falou, naquele 1 ano ali, afastada, né? Que busca o Senhor quando eu quero, quando eu preciso, em casa, né? Não quero muita comunhão com os irmãos. Quando foi que tu realmente viu, assim, pensou, não é isso aqui que eu quero. Eu realmente quero o Senhor, eu vou decidir por Ele e vou ter uma vida diferente, né? Porque todo mundo acho que passa por um momento que tem que decidir. É agora ou não vai mais, né? Tem um momento que o Senhor aperta e tu tem que decidir por algo, né? Porque dessa forma tu não desfruta do Senhor, né? Tu fica um pouco no mundo, um pouco na igreja e não desfruta de nada, né? Então eu queria que tu contasse como foi a tua experiência de decisão, de realmente conseguir enxergar aquilo que tu queria. Sim, irmã, porque na verdade é assim, ó, daí quando eu tava no Senhor e tava no mundo ao mesmo tempo, eu tinha um relacionamento. Só que esse relacionamento que eu tinha não era abençoado pelo Senhor. Então, assim, irmã, era muita tribulação. Até nessa época que eu tava com ele, eu tive mais umas crises de depressão. Então, assim, eu lembro que de noite eu não dormia. E eu lembro, assim, que muitas noites eu dormia com a Bíblia abraçada em mim, sabe? Eu lia ela, eu orava, e para aquilo me acalmar, eu dormia abraçada com a Bíblia. Então, assim, o Senhor foi trazendo situações, sabe, para minha vida, que eu vi que não era aquilo que eu queria, sabe? Porque daí eu escutava muito testemunhos de irmãos que me diziam assim, mas o Senhor, você não vai ter isso. Até quando eu conheci o meu esposo aqui, eu lembro que o dia que ele me pediu em namoro, eu não pensei 2 vezes, sabe? Porque eu sabia que, como eu já tinha tido 2 relacionamentos que não era do Senhor e que não tinha dado certo, esse era do Senhor e ia ser diferente. E realmente ele está sendo. Então, assim, o Senhor teve que criar várias situações
Eu lembro assim, irmã, que quando o Senhor apertava, tinha dias que eu chorava o dia inteiro. Eu lembro assim que eu passava dias sem comer. Mas por quê? Pela minha rebeldia, por eu não aceitar as coisas que o Senhor tinha para minha vida, né? Chegou uma conclusão de que o Senhor não dava, né? Pelas circunstâncias, tu conseguiu enxergar isso, de que na tua vida o que ia satisfazer tudo aquilo ali, ia suprir, era o Senhor. Sim, sabe, o Senhor precisou fazer todos esses arranjos para mim entender que era Ele que ia me suprir e não o mundo, né? Sim. E assim, irmã, eu lembro hoje pensando assim e vendo, cara, tudo bem que eu acredito assim que o Senhor permitiu para me mudar. Mas se eu tivesse obedecido, talvez eu não tinha sofrido tanto. Se tivesse entendido então, um pouquinho antes, né? Aí não teria que passar por tudo isso, né? Mas hoje mesmo eu tava escutando um louvor que fala, né? Que foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os decretos, né? Então, de alguma maneira, a gente aprende, né? Ou a gente aprende olhando o testemunho do outro, né? Então, você que tá ouvindo aí, escuta o testemunho. Não precisa passar por tudo isso, né? Ou também a gente passa por isso. O Senhor nos sustenta, a gente sofre um pouco, né? Mas no final a gente também compreende o decreto, também compreende aquilo que o Senhor estava tentando nos falar desde o início, né? Mas são formas, né? Conforme a gente vai levando, o Senhor vai atrás da gente, corrigindo o caminho, né? Nos levando para o caminho certo, da maneira que Ele consegue, né? Porque, como tu disse, a gente tem cada ideia, né? Cada rebelião dentro de nós, que aparece às vezes, né, por períodos, como tu falou, ele estava firme no Senhor, daqui a pouco a gente se afasta, daqui a pouco eu só não quero ir no culto, mas eu quero continuar buscando, né? São essas mudanças todas que o Senhor vai ter que ir levando, e é com o tempo, né? Ele tem esse amor, essa paciência. Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem a sua forma de precisar ser trabalhado pelo Senhor, e Ele entende isso, né? Então a gente também tem que entender que a gente vai ter um tempo de ser trabalhado pelo Senhor, momentos de sofrer, momentos de desfrute, né? Tudo isso vai ocorrer na nossa vida, né? Mas o que a gente não pode fazer é se afastar de Cristo, né? Verdade, irmã. E eu lembro assim, até hoje a gente já tem, tipo assim, faz 3 anos e pouco que eu tô no Senhor. Então, assim, hoje eu tenho um pouquinho mais de entendimento sobre o Senhor. Então, tem certas situações que acontecem na minha vida que até o meu esposo diz, né? Aceita que dói menos. Quando a gente aceita, quando a gente entende as coisas do Senhor, amém. É a mesma coisa, o Senhor te dá uma prova, você reprova, assim, amanhã vai vir outra. É todo dia aquela coisa até o Senhor poder te libertar, né? Verdade. E eu vejo assim, que quanto mais duro de coração a gente é, mais o Senhor vai trabalhar. Porque o ministro falou uma coisa no Café com Cristo, que a gente não vai para a glória com o velho homem. E então, assim, o Senhor vai, de um jeito ou de outro, o Senhor vai mudar, Ele vai matar esse velho homem que está dentro de nós, né? E eu vejo assim, deixa o Senhor fazer, que o sofrimento vai ser menos, né? Verdade. Então, assim, a gente precisa ter essa realidade. É verdade. E é uma realidade que só quando a gente conhece o Senhor, né? Não é conhecer uma religião, conhecer uma igreja, conhecer... Não é isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de conhecer o Senhor, de ter essa comunhão de verdade com Ele, né? Porque só Ele consegue nos dar esse esclarecimento de que a gente precisa se livrar desse velho que tá dentro de nós, né? Essa coisa toda que não pertence a Ele, né? Que, como tu comentou, é a depressão, é a ansiedade, é o medo, é o pânico, é a insegurança, o vazio, tudo isso que tá dentro de nós, o Senhor quer tirar tudo isso, né? Mas
pra se livrar de tudo isso, a gente vai ter que sofrer um pouquinho, né? Mas é um sofrimento que a gente recebe em dobro depois, né? Com aquela paz e alegria que só vem do Senhor. Então, Carla, eu agradeço o teu testemunho, o teu tempo de estar aqui com a gente, mas antes de nós encerrar, eu quero que tu deixe um incentivo para quem tá nos escutando, né? Um incentivo de que o Senhor tem a solução, né? É no tempo dele, mas ele tem e ele vai trazer. Então, tu deixa um incentivo para quem tá nos ouvindo, né? De que precisa realmente se firmar em Cristo. Amém, irmã. Bom, eu deixo para os irmãos assim que, irmãos, é para todos nós. E a gente precisa buscar o Senhor. E assim, dificuldade a gente vai ter, mas se a gente tiver alimentado no Senhor, Ele vai nos suprir. Uhum. E o que me conforta, que todo esse sofrimento lá na frente vai valer a pena. Então, irmãos, busquem. Não deixem de acessar essa mesa farta que a gente tem todos os dias, que o Senhor nos dá assim com tanto amor, com tanta misericórdia, né? E deixa para os irmãos perseverem. E quanto mais nós perseverar, menor vai ser o nosso sofrimento. É verdade. Carla, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, por contar pra gente, compartilhar com a gente, né, a tua história também, aquilo que o Senhor fez na tua vida. Amém, irmã. Que Deus abençoe vocês aí. Obrigado pela oportunidade e tudo de bom. Deus abençoe. E muito obrigada também a todos que estiveram aqui com a gente, que escutaram o testemunho da Carla, acompanharam aqui mais um programa e espero que vocês também tenham sido edificados como eu fui aqui, né, com o testemunho da Carla, um pouquinho da vida dela, daquilo que o Senhor conseguiu trabalhar na vida dela e ainda vai fazer, né, como ela já deixou aqui. Pra frente a gente vai ver mais maravilhas que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, né? Meu muito obrigada a todos vocês e espero que sempre estejam aqui acompanhando mais depoimentos e mais testemunhos de vida. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.